Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje eu aqui, o professor Humberto, conversando um pouco com vocês a respeito de sutura em odontologia. É uma aula que eu particularmente gosto muito, eu acho que é um tema bem interessante, né? E é um tema muito visual, né? Então eu acho que é uma aula que a visualização influencia muito, além, é claro, da prática, né? Então eu vou dividir essa aula em dois momentos, tá? Então nós vamos falar nessa primeira parte a respeito dos instrumentais, né? Então os tipos de fio, características de fio, e na segunda parte nós vamos falar basicamente das técnicas de sutura em si, tá? É claro que vocês vão praticar isso depois em laboratório, vocês vão fazer a prática, por mais que eu tente aqui passar para vocês tudo em teoria, 10, 20 minutos de prática vocês vão ver que já influencia de maneira muito positiva, tá? Então, pessoal, a primeira coisa a gente tem que entender qual é o objetivo da sutura, né? Então vocês já devem ter visto com o professor Zana, com a professora Carol, ou mesmo com o professor João, as etapas, né, de uma cirurgia, e vocês sabem a importância da síntese, né, daquela parte onde nós realizamos essa sutura, né? E o objetivo primário da sutura, segundo esse autor, consiste em fixar os retalhos cirúrgicos. E isso vai fazer o quê? Vai promover a cicatrização ideal, né? Então, é claro que a cicatrização depende muito de que maneira esses retalhos estão posicionados, né? E escolher a técnica apropriada, tipo de fio, diâmetro da linha e da agulha, é fundamental para que a gente obtenha uma melhor cicatrização da ferida, né? Então, de maneira básica, né, as funções da sutura são coaptar as margens do tecido, realizar, obviamente, a hemostasia, manter o retalho sobre o osso, né? Então isso é um ponto interessante. De maneira geral, em cirurgia bucal, a gente tenta evitar a exposição de tecido ósseo. Além disso, a manutenção de coágulo. Então essas são algumas das principais funções da sutura em odontologia. E para isso a gente utiliza diferentes instrumentais, né? A gente precisa, para realizar a sutura, de uma boa pinça, né? Pinça essa que vai gerar apreensão dos tecidos. Nós precisamos de um porta-agulha, precisamos de tesoura e precisamos de fio. É claro que eu não vou aqui focar, né, basicamente os instrumentais, a gente já viu em outras aulas, né, mas é importante que a sua pinça, né, a pinça que você manipula esse tecido, tenha uma ponta delicada e obviamente não lacere o tecido. E o porta-agulha, como a gente já conversou, ele é uma coisa muito pessoal, né, e varia muito de cirurgião para cirurgião, né, qual dentista que está escolhendo, mas de maneira geral, para a nossa clínica, nós vamos utilizar o Myoegger, né, um porta-agulha muito bom e de fácil manipulação. A tesoura, obviamente, tem a função de cortar o fio, né, então após a gente dar o nó, enfim, realizar a sutura em si, nós temos que cortar o fio. E o ponto da aula hoje, quando nós conversarmos instrumentais, é o fio de sutura em si, né? Então nós vamos conversar basicamente nesse primeiro momento a respeito das características do fio e da agulha que compõe esse fio, né? Então a agulha, como vocês podem ver, ela tem um determinado comprimento, né? Uma ponta, um corpo e um raio, né? Obviamente essas são as partes que compõem a nossa agulha de sutura. E aqui, né, nessa terminação serrilhada, é justamente aonde o fio vai estar fixado. Então, portanto, ao passar a agulha no tecido, esse fio vai passar continuamente também, vai proporcionar com que a gente consiga fazer a sutura de maneira adequada. É claro que a agulha varia, né? Então, o determinado comprimento da agulha varia, o formato, né? Então, de maneira geral, pessoal, os principais tipos de agulhas que nós temos são as agulhas meio, 3/8 e 5/8. Então essas que são medidas
que classificam o formato da agulha, né? Então, por exemplo, essa agulha que vocês estão vendo aqui, fica nítido que ela é composta, né? O formato dela é de meio círculo, né? Então, se eu tivesse uma outra agulha aqui, eu fecharia um círculo completo. Então, a agulha meio, que é a mais utilizada na odontologia de maneira geral, ela é composta por essa linha vermelha aqui, então ela forma um meio círculo, né? Nós temos ainda a agulha 3/8, aquelas agulhas, né, que o tamanho dela, o formato dela, seriam 3 partes de 8 de um círculo, né? Por isso 3/8. Então ela teria um formatinho desse verde que vocês estão vendo aqui. Enquanto que a agulha 5/8, por sua vez, ela já é mais fechada, né? Então ela é composta por 5 partes de 8, né, de um círculo. Mas de maneira geral, na grande maioria das vezes, nós teremos as agulhas meio, né, que é essas que vocês estão vendo aqui na imagem e composta por esse formato vermelho que vocês estão vendo na seta aqui. Além disso, as agulhas elas podem ter cortes do tipo convencional e cortes do tipo invertido. Então, qual é a vantagem de agulhas de corte convencional quando comparado a agulhas de corte invertido, né? Quando a gente analisa agulhas de corte convencional, a face cortante da agulha, né, está localizada nessa região aqui. Então isso facilita muitas vezes a laceração do tecido, né? Então ao se fazer o fechamento ali, a passagem da agulha nos tecidos, justamente por esse corte convencional estar localizado nessa região da agulha, isso muitas vezes propicia, facilita a laceração tecidual. Enquanto que aquelas de corte invertido, o corte da agulha está aqui embaixo, né? O triângulo está invertido, por assim dizer. Então isso, ao passar a agulha no tecido, dificulta a laceração do mesmo, né? Então aqui nessa imagem vocês vão conseguir observar melhor esse corte invertido, né? Observem que o corte estaria aqui embaixo, né? Enquanto que a convencional ela teria esse formato, né? Então essa agulha triangular reversa, como também é chamada, ela tem bordas cortantes opostas e reduz, portanto, o risco de lacerações do tecido, né? E além disso, ela é muito utilizada naqueles tecidos de difícil penetração, né? Então, um exemplo desses tecidos aí de difícil penetração é justamente aqueles tecidos mais fibrosos, aqueles tecidos com grande tecido, camada epitelial, um tecido fibroso mais duro, tá? Então aqui novamente há um exemplo daquelas de cortes convencionais. Observem como isso muitas vezes favorece, né, a ruptura, enquanto que aquelas onde a borda cortante está invertida, né, isso facilita a passagem do tecido e diminui, portanto, a laceração, certo? E quais são as características que nós consideramos para um fio de sutura ideal, né? Então, obviamente, nós temos algumas características que são favoráveis, né, que nós devemos buscar de um fio de sutura ideal. Então, o fio ideal seria aquele que contemple de maneira total todas essas características. Então, um fio que tenha uma alta resistência à ruptura, que seja de fácil manuseio, que o nó seja estável, então que nos garanta uma estabilidade do nó, uma resistência têncil também, então essa tensão, né, o fio tem que ter uma certa resistência, e que permita também uma boa visualização, né, então que durante o processo de sutura facilite a nossa visualização. Além disso, é interessante que esse fio desencadeie uma baixa reação tecidual, né, ou seja, não desenvolver um processo inflamatório importante, né, que não seja carcinogênico, além de não desenvolver, obviamente, infecção. Tá? Então, essas são algumas das características ideais. Além disso, é importante que ele seja capaz de manter a integridade da sutura e que, preferencialmente, seja de baixo custo, né? Obviamente, um fio que junte
todas essas características, né, muitas vezes é difícil de se encontrar. Então, com base nisso, nós podemos classificar um fio de sutura, né, em diferentes maneiras, através de diferentes formas. Nós podemos classificar o fio de sutura em relação à sua estrutura, em relação à sua capacidade de absorção, ou ainda diferenciar e classificar em relação ao seu diâmetro, tá? Então, em relação à estrutura, um fio pode ser do tipo monofilamentar ou multifilamentar. Em relação à capacidade de absorção, os fios podem ser do tipo absorvíveis ou não absorvíveis. Em relação ao diâmetro, obviamente, o fio pode ter um diâmetro maior ou um diâmetro maior, ser, portanto, um fio mais espesso ou menos espesso. Então, em relação à sua estrutura, né, um fio monofilamentar ou multifilamentar, tá? Aqui está invertida, infelizmente, a imagem. Então, aqui esse fio verde, um fio multifilamentar, enquanto que o fio cinza que vocês estão vendo ali, um fio monofilamentar, né? Então, quando classificado como monofilamentar, como este cinza que vocês estão vendo, cada fio é composto por um único filamento, né? Enquanto que multifilamentar é composto por vários filamentos trançados ou torcidos entre si. Tá? Então essa é a primeira classificação. Aí a segunda maneira de classificar, como nós já vimos anteriormente, é em relação ao seu material, né? Em relação à capacidade de absorção. Né? Então, só para ilustrar ainda mais, aqui do lado esquerdo vocês estão vendo o polipropileno, que é um fio monofilamentar, aqui um fio multifilamentar, tá? Então essas são as diferenciações. Então, em relação à capacidade de absorção, nós temos aqueles fios que são do tipo absorvíveis e fios do tipo não absorvíveis, né? Então, o fio, obviamente, não absorvível é aquele fio que não se modifica ou que modifica muito pouco com o passar do tempo. Né? Então, ou seja, é aquele fio que após realização da sutura, da realização da cirurgia, o paciente deve retirar esse fio no consultório. Né? Então, nós não temos a capacidade do organismo absorver. Né? Então, e esses fios não absorvíveis, eles podem ser do tipo vegetal, podem ter origem orgânica ou biológica, podem ter origem sintética ou ainda origem metálica. Né? Então, quando nós conversamos em fios de origem orgânica ou biológica, o principal tipo aqui, o fio de seda, muito comum em clínica odontológica. Origem vegetal, nós temos como exemplo básico o algodão. Origem sintética, nós temos a poliamida, o fio de poliéster, polipropileno, então o nylon se encaixa aqui. E de origem metálica, né, como o próprio nome diz, de origem e utilização de metal, né, então de prata, de cobre, de aço. E o fio absorvível, por sua vez, pessoal, diferente do fio não absorvível, ele é absorvido com o passar do tempo pelo corpo, né? E essa absorção pode se dar por fagocitose ou ainda por hidrólise. E os fios absorvíveis, por sua vez, eles podem ser de origem animal ou de origem sintética. Né? Então, os principais exemplos de origem animal é o famoso catgut, enquanto que de origem sintética, o principal tipo são aqueles de ácido poliglicóico, a poliglactina e o fio de poliglicaprona 25. Nós vamos ver e estudar cada um deles, tá? Então a questão é quando que eu escolho um e quando que eu escolho o outro. Obviamente nós temos que pensar em qual cirurgia que nós estamos realizando, né? Então se é uma cirurgia aonde eu não quero, né, fazer a remoção do fio, né, ou não permite por conta da técnica cirúrgica ou mesmo por limitação do paciente, é interessante utilizar um fio absorvível. Né? Agora, se isso não é determinante, se eu posso fazer a remoção, não geraria nenhum prejuízo para o meu paciente, eu poderia pensar em um fio não absorvível.
tá? Então, o que vai determinar aqui, além da preferência do cirurgião, é a técnica que você está realizando. Além disso, o fio ainda pode ser classificado, né, dividido em relação ao seu diâmetro, né? Então, o diâmetro do fio ele é determinado em milímetros e expresso em zeros. Tá? O fio de menor calibre é o fio 12,0. Então, aqui 12,0, 11,0, 10,0, até chegar no fio 4,0, 3,0, 2,0, 0, 1, 2 e 3. Então, nesse caso aqui, o fio 12,0 seria aquele de menor calibre, portanto o fio mais fino, enquanto que o fio 2,0, 0, 1, 2 e 3 seriam os fios mais calibrosos. Tá? Normalmente na odontologia, na clínica odontológica, nós trabalhamos com fios 4,0 e fio 5,0. Então, em algumas cirurgias, né, em cirurgias mais delicadas, em locais de tensão, a gente utiliza normalmente fios mais finos, muitas vezes um fio 6,0, 7,0, né? E naquelas regiões de maior tensão, onde a gente precisa talvez da estabilidade de um coágulo, esse tipo de situação, a gente pensa em um fio mais espesso, né? Os fios mais finos do que 7,0, aqui 8,0, 9,0, por exemplo, são muito utilizados em cirurgias oftálmicas. Tá? Então aqui é um exemplo, né, de como o fio se apresenta na embalagem. Quando vocês compram uma embalagem de fio, essa normalmente é a informação que vocês vão encontrar. Então é aqui que a gente observa, por exemplo, o diâmetro. Então aqui eu sei que é um fio 4,0. Aqui é o tamanho do fio, é um fio, portanto, de 45 centímetros. A agulha, como eu falei, ó, nesse caso, nesse envelope é uma agulha meio, tá? E aqui o material. Então todas essas informações elas são fornecidas na embalagem, tá? Então aqui um outro exemplo, o Vicryl, né, um fio 4,0 com agulha meio de um outro material, a poliglactina, tá? Aqui ainda um outro exemplo, o catgut, né, aqueles fios que eu falei para vocês, absorvíveis. Esse já é um fio mais espesso, observem, esse modelo aqui é um modelo 2,0, tá? E essa agulha, observem que ela é uma agulha 3/8, ó, não é aquela agulha meio, como nas caixinhas anteriores, tá? Então, visto isso, pessoal, vamos analisar e estudar um pouquinho a respeito de cada um desses fios. Então, primeiro, começando pelos fios não absorvíveis, tá? Então, o principal exemplo aqui, como a gente já conversou, nós temos a seda, né? O fio de seda, né, ele é processado através do casulo do bicho da seda, né, da onde o fio é processado. Então, ele é limpo e esterilizado. E os trabalhos mostram que após um ano esse fio ainda apresenta a mesma resistência de quando colocado inicialmente, né? Então é um fio relativamente resistente com o passar do tempo, né? É um fio não absorvível e que produz pouca reação tecidual. Um outro exemplo de fio não absorvível é o nylon, né? A poliamida, né? Então, como a gente já conversou, ele é derivado, né, de poliamina. Ele pode ser mono ou multifilamentar e, de maneira geral, gera pouca reação tecidual. Uma característica desse fio é o manuseio um tanto quanto difícil. Isso por quê? Porque o nylon ele tem uma certa memória. Então ele não produz um nó firme, por mais que você aperte, muitas vezes ele tem uma tendência de se soltar. Então por isso, normalmente a gente acrescenta um nó a mais quando realizada a sutura com esse tipo de fio. E é interessante que, diferente da seda, né, ele perde grande resistência ao longo do tempo, né? E de maneira geral, os monofilamentares, nesse caso, são preferíveis para sutura de pele. Um outro fio não absorvível muito utilizado principalmente em medicina é o fio prolene, né, de polipropileno, né? Esse fio tem uma característica interessante que ele mantém a sua resistência durante anos após a utilização. E ele é muito utilizado justamente por essa razão em cirurgia vascular, né? E ele é facilmente removível, tá? Ele pode ser do tipo incolor ou ainda azul. E esse é um fio que também apresenta pouca reação tecidual.
Muito bem, pessoal. Um outro tipo de fio também não absorvível, né, é o famoso fio de aço, tá? É um fio muito utilizado principalmente em cirurgias, né, de bucomaxilo, né? Então ele é composta por cromo, ferro, níquel e molibdênio. Ele, de maneira geral, não promove muita reação inflamatória e pode ser autoclavado, né? Esse fio tem uma tendência a cortar tecidos, né? E gera um pobre manuseio, justamente porque, óbvio que esse pobre manuseio é decorrente da liga, né? É uma liga metálica, né? Então, por conta disso, esse manuseio se torna pobre, né? E o fio de aço ele tende a se quebrar quando torcido muitas vezes, tá? Então, pelo movimento, ele pode gerar muitas vezes necrose tecidual, tá? Então, visto as principais características dos fios não absorvíveis, nós temos os fios absorvíveis. Aquele que, diferente dos vistos anteriormente, ele vai ser absorvido pelo organismo, né? Então essa absorção pode se dar por hidrólise, por fagocitose, como nós já vimos, né? Então um exemplo clássico é o catiguti, que pode se apresentar simples ou cromado, né? O fio catiguti, esse fio absorvível, ele é oriundo, né, de submucosa do intestino de carneiro e serosa bovina, né? O fio simples, né, como vocês devem imaginar, ele mantém essa força de tensão menor do que aquele que é adicionado cromo, tá? Então, o catiguti simples, ele tende a manter a mesma resistência, a mesma força de tensão por 7 dias, enquanto que aquele que é acrescido cromo por 14. E o fio simples, ele vai ser absorvido em torno de 10 a 14 dias, né, enquanto que o cromo vai ser absorvido após 90 dias. Um ponto interessante nesses tipos de fio é que, se tratado com calor, né, a absorção tende a ser mais rápida. E o catiguti é importante salientar que ele desencadeia uma resposta inflamatória moderada. Aí nós temos o segundo grupo dos fios absorvíveis, que são os fios de ácido poliglicóico, né? Então esses fios eles são absorvidos pela polimerização do ácido poliglicóico e eles são, de maneira geral, mais resistentes que o catiguti, né? Ele é absorvido por hidrólise entre 60 e 90 dias e a sua resistência tende a ser perdida após 21 dias, após a nossa terceira semana. E é um fio que desencadeia, de maneira geral, pouca reação inflamatória. Um outro tipo de fio absorvível muito utilizado em odontologia é o fio de poliglactina, o famoso Vicryl, né? Então o Vicryl, ele tem o seu comportamento semelhante ao fio do ácido poliglicóico, né? Então ele se absorve, ele hidrolisa-se em torno de 60 a 90 dias, tá? Esse fio pode se apresentar na cor violeta ou ainda na cor branca. Nós temos dois tipos básicos, aquele Vicryl Rapid e o Vicryl Plus. O Vicryl Plus, ele é interessante porque ele vem envolvido com uma camada de triclosan. Então ele apresenta um efeito antimicrobiano que muitas vezes pode ser interessante, tá? Então, de maneira geral, o Vicryl tende a ser absorvido em torno de 7 a 14 dias. E terminando aqui os fios absorvíveis, nós temos os fios de poliglecaprona 25, né, nome comercial monocril, né? Então esse fio tende a perder a sua força de tensão, a sua força tênsio em torno de 2 semanas e perder total força tênsio em torno de 3 semanas. É absorvido também entre 90 e 120 dias e, quando comparado com o Vicryl, ele apresenta uma menor tendência a cicatriz e reações, tá? Pessoal, essa é a primeira parte da nossa aula, tá? Onde nós vamos conversar basicamente sobre esses instrumentais e, na sequência, nós vamos entrar nas técnicas de sutura em si.